Boa noite, irmãos. Vamos ao livro de Atos, capítulo 18. Continuando com o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, agora em Corinto, onde passou 1 ano e meio. Ficamos no versículo 11, quando Paulo desistiu de pregar na sinagoga, por causa da reação dos judeus, foi pregar na casa vizinha, de um homem chamado Tício Justo, e ele foi pregar lá. Coincidente digo, de uma maneira espetacular, o chefe da sinagoga, Crispo, se converteu ao Senhor e outros mais se converteram. Então, Paulo estava tendo um tempo muito frutífero de pregação do Evangelho ali. À noite, ele teve uma visão do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse para ele não temer, para falar, porque Deus tinha muito povo naquela cidade, e Deus, digo, o próprio Senhor, no caso do Senhor Jesus Cristo, podemos dizer Deus, e que nada iria acontecer de mal a Paulo naquela cidade, naquela circunstância particular. Então, continuamos aqui, versículos 12 e 13 do capítulo 18 de Atos. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acácia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que ela seja pregada de uma maneira correta e bem aplicada para o nosso dia de hoje. Que Jesus Cristo seja honrado aqui entre nós e que muitas coisas sejam aprendidas. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Em algum ponto, então, do ministério de Paulo ali, em Corinto, os judeus se revoltaram contra ele de vez, não somente reclamando enquanto ele estava na sinagoga, o que causou ele ir para o lugar vizinho, a casa vizinha, mas agora se revoltaram mesmo e resolveram levar o assunto para o tribunal. Esse nome Gálio, ele era procônsul, equivale ao governador de uma região na qual ficava Corinto, a região de Acaia, como diz aqui. Era um cargo alto, recebido do imperador, e dizem os estudiosos, uma observação interessante da época, é que o que Gálio julgasse naquela questão seria um precedente quanto a essa questão dos cristãos, onde o cristianismo está avançando, e essa pregação do Evangelho centrada na pessoa desse homem peculiar, diferente, contraditório, digo, polêmico, de uma existência polêmica, Jesus Cristo, que é homem, é Deus, é o Messias dos judeus, mas morreu numa cruz, algo muito esquisito. Então, esta pregação estava entrando lá e avançando lá, e agora ia ser julgada, não internamente entre os judeus, não ia ser avaliada ali pelos judeus da sinagoga, mas agora engrossou o negócio, porque os judeus levaram o assunto para o governador resolver isto. E seria, então, um precedente, o que ele julgasse ali, poderia ser levado em conta por outros juízes do Império Romano, pelo menos em torno daquela região. O império era enorme, gigantesco, mas pelo menos naquela região ali, muitos poderiam usar como precedente ou algo positivo ou negativo, algo que iria ajudar ou atrapalhar a continuidade da divulgação e da pregação do Evangelho. Então, essa é uma explicação paralela, histórica,
que a gente não pega assim só em ler o texto, mas era algo mais importante do que a gente poderia pensar que estava acontecendo aqui. Então seria importantíssimo para a continuidade do cristianismo lá em todo o império. A acusação contra Paulo era o seguinte, como está aqui escrito: persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Os judeus acusavam Paulo de estar pregando uma nova religião. Esta era a acusação. O problema é que era proibido novas religiões no império. Era fechado. O judaísmo já era aprovado, muito mais antigo do que o próprio império. Então, o ensino judaico do judaísmo não era problema para o império. Podia pregar, podia falar, as sinagogas existiam lá nas cidades, como já falamos várias vezes isto. Aí eles chegavam dizendo: esse homem aqui está pregando uma maneira de adorar a Deus de modo contrário à lei. A lei romana? Não, a lei de Moisés, as escrituras da época, até onde eles tinham lá o Antigo Testamento. Claro, o Novo estava em execução, o Novo Testamento. Então, disse: olha, de acordo com a nossa lei, a lei de Moisés, esse homem está ensinando que as pessoas adorem a Deus de uma forma diferente. Então, ele estava sendo acusado de afastar as pessoas de Deus, levando-as a adorar a Deus de uma maneira contrária ao que o próprio Deus queria ser adorado. Então, se esta acusação, de fato, procedia, se estava correta, era uma acusação seríssima contra Paulo. Conforme a própria lei de Moisés, conforme eles estavam dizendo lá, desviar ou tentar desviar alguém do caminho de Deus. E isso, de acordo com a lei, a própria lei, isso era pena de morte. A lei de Moisés previa, nosso Velho Testamento está aí para dizer, para quem quisesse, por falso profeta, ou alguém que quisesse desviar alguém dos caminhos de Deus, a pena que Deus estabelecia no Velho Testamento para esse tipo de procedimento era a morte. Então, Paulo, aos olhos dos judeus, estava muito complicado e estava se arriscando a ser, de fato, condenado à morte. E aí eles foram a autoridade máxima da região, que era esse Galho aqui. Mas não era só que era gravíssimo, e aqui eu quero aplicar para os dias de hoje, só naquela época que era muito grave ensinar a adorar a Deus de uma maneira errada. Hoje também é grave, não que vai haver esse tipo de perigo de pena de morte ou coisas assim, pelo menos no nosso país, mas os prejuízos causados a quem ouve uma maneira diferente de agradar a Deus, daquela que o próprio Deus estabeleceu, isso tem implicações eternas. Jesus, vocês devem se lembrar, foi duríssimo contra os fariseus, porque estavam atrapalhando pessoas de alcançarem a vida eterna, por causa de uma pregação errada da própria lei de Deus, distorcendo muitas coisas e adicionando à lei de Deus a decisões humanas dos sábios deles da época, dos estudiosos deles, dos escribas deles. E quando Jesus chegou e encontrou aqui, já viu uma soma enorme de traduções, tradições, digo, de ordens, de proibições que a lei não continha. Quantas vezes Jesus disse: vocês dizem isso, mas eu digo assim, 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 vocês estão ensinando isso, mas eu digo assim, estão ensinando errado.
Em Mateus capítulo 23, nós vemos Jesus falando com os fariseus. Mateus 23, versículo 13, e é o versículo mais forte que a Bíblia tem contra os fariseus, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Estão vendo a implicação eterna de pregar de uma maneira contrária ao que Deus quer que seja pregado. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais os que estão entrar. Vocês nem entram e atrapalham os que estão querendo entrar. Como isso se procedia? Ensinando errado o que Deus tinha para ser ensinado. No versículo 15, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. O prosélito era um gentio, alguém que não era judeu, mas que aceitava a doutrina dos judeus. Isso era um prosélito. Muito bem. Rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, pronto, ganhamos alguém para o judaísmo. Convertemos alguém para a lei de Moisés, para o que nós estamos ensinando, pelo menos a lei de Moisés, como eles entendiam e pregavam. Conquistamos alguém. E agora? E uma vez feito o prosélito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que nós. Palavras fortes. Fortes. Então vocês são filhos do inferno, e quando trazem alguém para aceitar o que vocês estão ensinando e pregando, vocês tornam esse alguém 2 vezes mais filho do inferno. São palavras que nós mesmos não ousaríamos dizer. Um ser humano comum, um pregador que fosse, não sei, um profeta inspirado pelo próprio Deus, mas são palavras muito fortes, porque ele próprio já determina que aqueles homens estavam perdidos. Claro, a não ser que se arrependesse e tomasse o rumo da salvação pela fé dele próprio, Jesus Cristo. Mas a continuar com aquele tipo de atitude, filhos do inferno, já são assim. E vocês estão convertendo pessoas para o inferno. Muito forte isso. Isso serve primeiro para o crente, que prega, que quer falar de Cristo, quer passar a mensagem do Evangelho e o faz de uma maneira errada. Por falta de conhecimento, pouco estudo das Escrituras, seja o motivo que for, mas ele prega de uma maneira errada. E a quantidade de pessoas que sabemos que falam o Evangelho de uma maneira misturada com aquilo que não é Evangelho, é uma quantidade grande, especialmente de pessoas. Deixa eu dizer o contrário. O maior perigo são em poucas pessoas que têm uma influência grande no país, fazendo com que muitos ouçam o Evangelho distorcido, errado, e estão se complicando. Muitos, milhares, talvez milhões, ouvindo poucos, mas que têm um nível de influência enorme, gigantesco às vezes, de acordo com as redes sociais, de acordo com a maneira como hoje tudo é muito rápido e muito grande, quando é algo que cai no gosto do povo, e isso acontece à nossa vista. Líderes que se chamam de cristãos, que falam de Jesus Cristo, mas que misturam a doutrina do Evangelho
com ensinos próprios, muitas vezes mesclados com a mais pura ideologia da riqueza, do dinheiro, do progresso material e coisas desse tipo, desvirtuando o Evangelho. Então, esse tipo de situação é aplicável hoje, para aqueles que se dizem cristãos. Você tenha muito cuidado com o que você vai falar. Agora, mas eu não sou influente assim, não tenho seguidores nessas redes sociais e tudo mais. Tudo bem, mas você tem as pessoas que você influencia, ou que você tem, pelo menos tem contato no dia a dia. Pode ser poucas pessoas, que se contam nos dedos de uma mão, mas você tem. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, na contabilidade, na matemática de Deus, esses números não querem dizer muita coisa. Ou talvez querem dizer algo de uma forma, Deus vê de uma maneira diferente do que nós vemos. Não se iluda que porque você não tem centenas e milhares de pessoas lhe ouvindo e sendo influenciadas por você, mas só um punhadinho de gente, alguém com que você pegou um carro para se locomover, ou conversou ali casualmente num lugar que se encontrou, ou numa escola. Poucas pessoas você influenciou, poucas, mas influenciou errado. Tome cuidado, você crente, ou que se diz crente, essa é com você. E tome cuidado você que não é crente, sabe que não ainda chegou ao ponto da sua alma reconhecer que é uma pessoa salva em Cristo, chegou ao ponto do arrependimento, que ele está buscando alguma coisa. Todos nós que somos crentes já passamos por essa situação. Não é nenhum demérito me referir que há pessoas que não são crentes, que têm certeza que não fizeram essa decisão diante de Cristo. Não é demérito, não é um rebaixamento, é uma situação que existe, provavelmente, em alguns que estão aqui. Como, repito, cada um de nós que hoje é crente, passou por essa situação. Nós não nascemos crentes, nascemos perdidos. Então, houve um tempo que cada um de nós passou por esse processo de estar aberto a ouvir, porque está de alguma maneira preocupado ou angustiado com a situação eterna, com aspectos existenciais da sua vida, então está querendo ouvir. Todos passamos por esse período em nossas vidas, querendo ouvir algo que se propõe a ser palavra de Deus. Então, é provável que tenha pessoas aqui que estão numa situação assim. Se é o seu caso, deixe-me dizer, tenha muito cuidado com o que você vai ouvir e de quem você vai ouvir, porque é sério. É uma questão muito importante ter tranquilidade de que está ouvindo a palavra de Deus pura, como ela é. Mas, pastor, com tantas religiões neste mundo, cada um dizendo que é a certa, você já viu alguma religião dizendo, não, a nossa é errada, a certa é aquela? Não tem, né? Não tem. Certo é a nossa. Tudo bem que não vai sair por aí dizendo, apontando o dedo, aquela é errada, aquela é falsa, aquela é errada. A gente fala de uma maneira mais genérica, chamando a atenção que há falsas, erradas e tudo, mas há muitas corretas também, como nós achamos que somos. Claro, cada um vai achar que é correta, não de maneira exclusiva, obrigatoriamente. Alguns são quase arrogantes mesmo, acham que são o dono da verdade, isso aí já é característica de seita. Mas uma igreja saudável, ela está convencida de que é correta, pelo menos na doutrina do que está ensinando, mas ela sabe que tem outras igrejas boas, se não idênticas a ela, ou com as mesmas, absolutas mesmas convicções, mas que são igrejas sérias e que estão, de fato, pregando o Evangelho e que merecem esse nome de igrejas cristãs. Tudo bem, sabemos disso, mas que é fato que cada um vai dizer que está certa, vai. Ou pelo menos está no rumo certo e querendo melhorar, mas que está se comportando de uma maneira acertada. Então, como é que alguém
pode saber se o outro está ensinando corretamente sobre Deus? Como é que eu sei? Que eu venho nesta igreja e diz uma coisa, eu vou na outra ali, diz outra, a outra diz outra, e um é evangélica, a outra nem evangélica mas é católica romana, a outra nem é uma cor, nem é outra, já é outra denominação, e assim vai, embora o catolicismo romano não seja uma denominação, mas já é outro ramo do chamado grande cristianismo e tudo. Como é que fica? É muito fácil dizer, nós somos a certa. A resposta não é difícil, não. Deixar que Deus fale por si mesmo, através da sua palavra, que é a Bíblia. Pronto. A última palavra sobre assuntos espirituais está aqui na Bíblia. A questão é que muitos dizem a mesma coisa que eu estou dizendo, citam a mesma Bíblia que eu estou citando, mas não seguem, ou misturam com outros ensinamentos, e as pessoas que estão ouvindo não conferem. Por motivos diversos. Porque é muito complicado. Esse camarada estudou a Bíblia, não sei quantos anos, e está falando quem sou eu para dizer que não confere, que está errado. Eu não entendo disso. Eu não tenho tempo para conferir. Se minha área é outra, eu tenho muitas ocupações, eu não tenho tempo. Mas meu primo me levou para a igreja lá, ele disse que gosta da igreja lá, que o pastor é gente boa, o pessoal lá é sério e tudo. Então eu estou lá. Estou lá, 3 anos já lá, mas eu confesso que não conferi bem, não. Não conferiu? Na Bíblia o que está dizendo lá? Não, conferi não. Esse é o problema. Então, o pregador que está ensinando coisas erradas, ele vai ser responsabilizado, sem dúvida. Mas não pense que vai valer diante de Deus você dizer assim, Senhor Deus, eu estou aqui sendo julgado e você já condenado, que eu já estou vendo que você mesmo, mas a culpa, é do pastor fulano, que ensinou errado, ou do bispo fulano, ou do apóstolo ciclano, ou da pastora fulana, e pode inventar aí, a culpa é lá, minha não. Isso não vai ser assim, porque Deus vai responsabilizar cada um. Você conferiu, você olhou, você checou com a palavra de Deus? Não, nunca fiz isso, pois você será responsabilizado. Então, a responsabilidade do pregador é grande, mas a do ouvinte é grande também. Muito importante isso. Então, amigo, você que não tem Cristo como Salvador ainda, ou amiga, cuidado com qualquer pessoa, ou grupo, ou religião, ou filosofia, ou seja o que for, que ensina o modo de adorar a Deus contrário à Bíblia. Mas, pastor, é porque eu não acredito que a Bíblia não é a palavra de Deus mesmo. Bom, aí abriu uma outra situação. Que, na realidade, esses falsos cristãos que há muito por aí, eles não dizem isso. Diz a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Sim. O romanismo diz isso. É a palavra de Deus? Sim. Sim. Só que temos alguma coisa para adicionar aqui. No caso deles, a tradição da igreja e tal. E o outro diz outra coisa. A Bíblia é a palavra de Deus, sem dúvida. Mas eu bolei um método novo para a pessoa se dar bem na vida. O crente se dá bem, o cristão, o evangélico, use o nome que quiser, se dá bem. Além de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, é fazer assim, fazer assado, usar o método tal, compro o meu livro é barato, R$80, eu faço por 70, leve meu livro, aqui tem vários passos para você se dar bem nesta vida, ao mesmo tempo que você é cristão. Então, dá um jeito, de uma maneira muito jeitosa, de não deixar a Bíblia de lado,
mas ao mesmo tempo somar. Então é muito importante este aspecto de checar e ver se de fato está acontecendo, a pessoa está dizendo o que a Bíblia contém. Porque é assim que ele vai provar que de fato crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se diz que a Bíblia é a palavra de Deus e ensina coisas diferentes, está se contradizendo ali mesmo, no ato. E é facilmente desmascarável. Mas muitos não têm interesse em desmascarar um falso mestre, o ensino ruim. Voltando. A acusação contra Paulo procedia, voltando para o nosso texto. Ele estava, de fato, ensinando as pessoas a adorarem a Deus de uma maneira contrária à lei deles, judeus, lei de Moisés? Não, ele não estava absolutamente ensinando de uma maneira diferente. Agora, novidade ele estava apresentando? Estava. Ele estava dizendo coisas muito ousadas? Estava. Ele estava afirmando que o Messias já tinha vindo. Isso para um judeu era coisa muito séria, porque eles esperavam esse Messias há séculos, prometido nas Escrituras, aquele que iria trazer glória para Israel, libertação para Israel, tanto espiritual, quanto física, quanto militar, quanto política, quanto todos os aspectos. O Messias era um personagem muito esperado, que viria com poder para arrebentar tudo que era opressor de Israel e tudo. Aí chega este homem aí, carpinteirozinho pobre, pregando por aí, disse que não tinha nem um travesseiro para descansar a cabeça, e foi morto. Não. A Bíblia não diz que o que o Messias faria seria abençoado, que ele viria com o poder de Deus. Ele foi humilde, morreu numa cruz. E para piorar, a lei dizia que maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro, pois foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele não morreu no meio de uma cirurgia, ele morreu pendurado no madeiro. Isso era um ponto crítico para os judeus. Então, Paulo ele não estava ensinando algo contrário, mas ele estava, com base no Velho Testamento, dizendo coisas que o Velho Testamento dizia que ia acontecer, embora às vezes não de uma maneira muito clara, é verdade, mas dizia, havia profecias com relação àquilo, e Paulo estava dizendo, aconteceu, gente, aconteceu, está aqui a profecia tal, e Paulo, Pedro, os apóstolos, aconteceu. O que Isaías disse, o que Ageu disse, o que o outro, Miqueias disse, aconteceu, pelo menos em parte. Mas dizer que aconteceu em vida, para uma geração inteira, aconteceu algo que estava profetizado, é complicado. Muitos não aceitam. Os que estavam vivos em 1948, quando Israel voltou, começou a voltar, já tinha começado a voltar mais de 50 anos antes, no final do século XIX. Mas quando Israel foi constituído Estado para valer, olha aí, voltou e se oficializou. Milhares de crentes, estudiosos, pessoas de seminários. Não. Israel não existe mais como povo de Deus, existe mais como nação. É interessante que tenha voltado, mas biblicamente não tem mais função nenhuma. E tudo, e não enxergaram, não viram o privilégio que eles tiveram de ver na frente deles profecias, não é só uma, são várias, sendo cumpridas, culminando ali, não enxergaram. Então, os judeus não conseguiam enxergar que esse Jesus de Nazaré era de fato o Messias prometido. Mas
fale da contradição que o nosso Messias é um maldito. Ou você nega que ele foi maldito? A lei diz que todo aquele que não observar toda a lei é maldito. Então, todos os que não obedecem à lei, que são todos os seres humanos, são malditos. Começo de conversa. Segundo, havia uma maldição específica, sim, sobre essa questão de estar pendurado ser pendurado, morrer no madeiro, numa cruz. O Evangelho explica isso. Ele tomou sobre si a maldição de todos, o pecado de todos. Inclusive, esta maldição específica, ele fez questão de jogar sobre si ainda, para mostrar a sua disposição de, sem merecer, porque não tinha um procedimento errado, uma obra, uma ação, uma reação, nada que pudesse ser jogado contra ele, era absolutamente perfeito. Mas ele jogou sobre si, ou admitiu que viesse sobre ele uma maldição terrível, para poder mostrar que ele estava absorvendo maldição e maldições de todos os que estavam ao redor dele, todos os seres humanos, na realidade, que nascem, todos nós nascemos sem salvação. A maioria dos judeus não entenderam isso, não entendeu isto, não aceitou isso e rejeitou. Entendemos que eles não compreenderam, porque só compreende isso a quem é dado por Deus, quem tem a graça de Deus de aceitar e de enxergar isso, mas que é uma resposta à primeira vista, ou uma proposta à primeira vista muito, muito esquisita de salvação, porque o ser humano tem aquela vontade de fazer, de realizar, de merecer e coisa desse tipo. Então, a pregação sobre um Salvador perfeito, mas que se dispôs a morrer para pagar pelos pecados dos outros, ela é estranha, muitas vezes, a visão do pecador, porque a noção dele é que ele é bom e que ele pode melhorar mais ainda, que ele puder escapar de chegar diante de Deus e dizer: eu sou um pecador miserável que não tenho nada e tenho que baixar meu pescoço diante desse Jesus Cristo. Tem. Ainda mais diante de um homem ali sem poder nenhum, como ele não tinha na primeira vez que esteve aqui, né? Isso aí era muito, muito difícil para os judeus aceitarem, para não dizer impossível, sem a atuação de Deus. E quando Paulo falava que a salvação não era pelas obras da lei, mas pela fé naquele Jesus, era uma ofensa gravíssima, ao ponto de eles dizerem o quê? Isso é outra religião. Estavam sinceros e tinha sentido o que ele estava dizendo à primeira vista. Se alguém fosse analisar com profundidade o Velho Testamento e ver, não é assim tão absurdo, não, é meio estranho, mas não era muito claro lá, mas está aqui profetizado isso mesmo. Está aqui, Isaías 22, fala claramente dele crucificado, não diz que é Jesus Cristo, mas fala de alguém sendo crucificado, com as pessoas olhando ao redor, uma descrição praticamente perfeita de Jesus na cruz. Então tem muita coisa ali mostrando que o Messias, sim, ele viria salvar Israel um dia, mas ele também viria de uma maneira misteriosa, mas viria como um sofredor e até como um mortal. Estava previsto. Se quisessem ir fundo, mas não queriam. Então, isso para eles deve ter sido um motivo muito, muito forte. E somando ainda quando Paulo dizia que os sacrifícios perderam o sentido. Aí, tudo que o Evangelho pregava
arranhava os ouvidos deles. Como é? Os sacrifícios perderam o sentido. O nosso templo, lá em Jerusalém, não tem mais sentido, não. Não. Para esse efeito de fazer sacrifício e alcançar a salvação pela fé, mas mostrando essa fé através de sacrifício e tudo mais, não tem muito sentido, não. E as nossas festas de rituais, as festas religiosas todas que o Velho Testamento fala, não tem mais sentido também, não. Tem não. É difícil. Então, Paulo, resumindo, irmãos, não estava pregando o contrário à lei, mas afirmando que muitas das profecias contidas na própria lei haviam sido cumpridas, e por isso a maneira certa de cultuar a Deus havia mudado. Então mudou a maneira de eu agradar a Deus e adorar a Deus, mudou. A salvação continuou sendo pela fé. Fé no que Deus diz, fé no que Deus fala, sempre foi assim. Mas a forma de mostrar essa fé mudou completamente. Antes, a forma de mostrar essa fé para o judeu era através de quê? Da lei, do templo, do sacrifício e tudo mais. Era a forma de mostrar a fé. Agora, a forma de mostrar essa fé é através deste homem aí, que morreu, ressuscitou e está no céu, e que nós acreditamos que ele seja Deus. Então, tudo aquilo que nós fomos ensinados foi substituído pela fé neste cidadão, nesse maldito. Esse é o Evangelho, escândalo para os judeus e loucura para os outros, como Paulo diz. Então, é difícil aceitar aquilo, mas muitos aceitavam. Claro, os próprios pregadores, Paulo aceitou aquilo por misericórdia e poder do Espírito Santo. Então, quer ir para o céu? Quero. Esqueça o templo, esqueça o sacrifício e qualquer tipo de cerimonial e se confesse a Deus como pecador, se arrependa dos seus pecados e aceite que este homem aí, maldito de Deus, mas é um maldito já explicado, não maldito por algo que ele fez pessoalmente para merecer aquela maldição, é porque ele chamou sobre si, heroicamente, esta maldição. A salvação é só assim. Peça perdão a ele, e peça que ele salve a sua vida, e ele vai perdoar, ele vai salvar, ele não vai estudar se vai salvar ou perdoar, ele já disse que aqueles que se arrependem e pedem perdão, ele está pronto para perdoar, e acabou-se. E o que mais? Não tem mais não, para salvar não tem mais não. O Evangelho é só isso. E ainda hoje, algumas igrejas ensinam que há algumas coisas a fazer, alguns rituais a serem cumpridos, mas não é. Então vamos ver a defesa de Paulo. Nessa hora a gente fica com vontade, o que Paulo disse neste momento, diante deste Gálio e dos judeus enfurecidos contra ele, Paulo. O que Paulo disse? Versículos então, voltando a Atos 18, no versículo 14, nós temos assim: ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus. Cortou Paulo. Paulo não falou, não conseguiu dizer um pio dessa vez. Muitas vezes deixaram Paulo falar e pregar, às vezes deixavam ele falar um bocado, depois interrompiam no meio, teve de todo jeito. Esse aqui não se dignou ouvir uma palavra de Paulo. Já imaginaram o privilégio daquele homem de ter o próprio Paulo na sua frente, se levantando para explicar tudo aquilo com as palavras dele,
pronto para falar do Evangelho para ele e ele recusar. No julgamento final, muitos serão responsabilizados por terem ouvido o Evangelho e não terem aceito o Evangelho. Mas, talvez o número seja ainda maior, não posso precisar, dos que nem quiseram ouvir o Evangelho porque fecharam os ouvidos. Nem quiseram ouvir. A recusa, Jesus disse em Lucas 10,16, mostrando que a recusa de ouvir o Evangelho é grave. Lucas 10,16, Jesus falou assim: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Falando com os apóstolos, os discípulos deles que iriam ficar encarregados de pregar o Evangelho. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. E o pior vem aqui. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Rejeito Deus, o Pai Celeste. Então, é extremamente grave a recusa de ouvir o Evangelho. Por trás de alguém que tenta falar a salvação está o próprio Jesus Cristo, a ponto dele se identificar. Quem rejeita a mim está rejeitando o enviado meu. Não. Um discípulo meu. Não. Quem rejeita a quem está falando, rejeita a mim. Como se eu estivesse lá presente. Ele se identifica com a causa do Evangelho. Eu sou o Evangelho. Eu sou. Esta salvação que está sendo pregada pelos meus discípulos, sou eu. Elas se concentram em mim. Foi eu que realizei, foi eu que fiz. É a minha pessoa que está sendo oferecida. Não é só uma salvação. É a minha pessoa. E juntamente com essa pessoa, uma comunhão com a minha pessoa. Uma amizade com a minha pessoa. Uma submissão à minha pessoa. Então, a pregação do Evangelho é muito mais do que a notícia de uma salvação que você pode conseguir se entregando a Jesus Cristo. Ela é mais do que isto. A salvação é uma consequência de quem diz assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu Criador, como meu dono, meu amigo. Eu imploro que tu se dignes ser meu amigo, amigo de um miserável pecador, pecadora como eu sou. Eu quero comungar a minha comunhão contigo, eu quero estar perto de ti. Então não é só assim, Senhor, eu quero ser salvo, entendeu? Muito obrigado, a chama do inferno não me atrai de jeito nenhum, eu quero ir para o céu, e estando no céu eu estou satisfeito, e muito obrigado pela salvação que tu fizeste para mim. Isso é muito pobre, isso é muito pouco, comparado com a própria pessoa de Jesus Cristo que está sendo oferecido no Evangelho, na pregação do Evangelho. Talvez você crente se acostumou com a ideia de dizer que é crente, e é mesmo, supondo que seja de fato, mas não tem dado tão importância a esse aspecto relacional entre você e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isto é o Evangelho. É se aproximar dele, é não querer ofendê-lo, não querer magoá-lo, não querer feri-lo, querer obedecê-lo, querer trabalhar para ele, querer servi-lo. É isso o que de fato o Evangelho propõe. E junto com isso aqui, no bojo disso tudo, vem a salvação. Claro, vem a garantia de uma vida eterna ao lado desta pessoa com a qual você quer se relacionar. Aí eu mudei de religião. Mudei. Eu era católico, agora eu sou evangélico. Eu sou crente em Jesus Cristo. Pense bem do que você está dizendo. Se você encara isso, eu torcia o Flamengo, agora eu sou fluminense.
Eu era esquerda na política, agora eu sou direita. Eu gostava de pescar, agora eu gosto de caçar. Então eu aprendi na minha religião aí para serviços religiosos, tais, conforme minha mãe me ensinou tal. Mas eu mudei, sabe? Eu ouvi de alguém uma coisa diferente, mas resolvi mudar. Eu mudei de religião. Um crente que explica assim a sua conversão está explicando de uma maneira muito aquém da realidade que aconteceu com ele. Se é que está explicando a salvação de fato. Se é que ele entendeu a força do que é para ter acontecido com ele. Mudar de religião? Não. Você mudou foi de dono. O crente mudou de dono. Mudou de pai. O pai dele era o diabo. Jesus disse isso. O seu destino eterno era o inferno. Agora o seu pai é o Deus do universo, é o Pai Celeste. Agora você tem um Salvador, que é Deus também, e é homem também, quer ser seu amigo, e morreu por você, pagar pelos seus pecados. Gente, isso é muito mais do que mudei de religião. Eu consegui um amigo que eu nunca pensei que pudesse ser considerado digno de ser amigo dele. Como é que ele quer um amigo como eu, pecador como eu? E ele me aceitou como amigo. Vocês acreditam? Dá vontade de dizer, não, porque é inacreditável. E o Evangelho é inacreditável, é miraculoso, é algo espetacular, mas envolve esta relação pessoal com Jesus Cristo. Por isso é que ele diz, quem não aceita, não ouve as minhas palavras, quem me rejeita a pregação do Evangelho, rejeita a mim, a minha pessoa. Ele vai mais fundo. E quem rejeita a minha pessoa, rejeita a pessoa de Deus. Eu já vi pessoas dizendo, não, eu sou cristão. Eu sou cristão, mas meu cristianismo é o seguinte, eu creio em Deus. Jesus é legal. Um homem bom, correto, poderoso, porque Deus deu muito poder a ele, e especial, boníssimo, não tem problema nenhum aceitar isso. Agora, Deus? Não está incluído na pregação do Evangelho. Agora, muitos não querem ouvir o Evangelho porque incomoda. O Evangelho fala do pecado, aponta erro, exige arrependimento, fere o orgulho, e se torna ainda mais duro por causa da ideia de ter que se subordinar a Jesus Cristo. Mas o melhor que o Evangelho faz é exatamente quebrar esse orgulho pecaminoso e tornar a pessoa humilde e em condições de aceitar Cristo. Ninguém vai para o céu orgulhoso, cheio de si. Ninguém vai chegar no céu orgulhoso, cheio de si. Ninguém. E não se iluda, amigo, com o fato de haver muitas religiões, como já acabei de comentar, porque o ser humano, ele é religioso mesmo por natureza, ele precisa de Deus. É por isso que tem tantas religiões. Por que tem tantas religiões? Porque o ser humano, ele é criado por Deus. Então ele tem dentro dele necessidade de Deus. Só que como ele veio pecador, está tudo deformado dentro dele, e ele não entende bem essa necessidade, e ao mesmo tempo que ele tem necessidade de Deus, ele odeia Deus. É um contrassenso, mas o pecado causa esse tipo de coisa, distorce tudo, fica tudo realmente muito estranho, quase uma contradição em si. Mas o fato é que o ser humano precisa de Deus. Muitos falam de Deus, muitos são praticantes, mas praticam uma religião que não ataque a sua vaidade, não fira o seu amor próprio, não mexa com o seu amor às coisas do mundo, não mexa nos seus bens, não mexa nos seus negócios, nas suas práticas, não mexa nos meus costumes com as mulheres, se for um homem, ou com os homens, se for uma mulher, não mexa com isso, não mexa. Aí vai. Deixe isso quieto.
Mas na hora que vai mais fundo, o orgulho humano não aceita. E sabe o que acontece? A maioria não tem coragem de dizer assim, quero não. Eu não quero religião nenhuma na minha vida, eu vou ser dono do meu próprio pescoço e acabou-se. Muitos fazem, mas a maioria não faz assim não. Porque precisa de Deus, embora não reconheça bem, não sabe exatamente o que é, como é isto. A consciência se sente bem quando está fazendo alguma coisa que fala em Deus. Essa tal necessidade dele, de certa forma, é preenchida, muito mal preenchida, mas ele se acomoda com a sua consciência e ele vai escolher pregadores que dizem o que agrada a ele. Esse é o problema de milhões que seguem falsos mestres, porque esses falsos mestres são doutores, são gênios em aproveitar coisas do Evangelho e somar com coisas que não são do Evangelho, mas que falam bem, eles encaixam bem com as necessidades atuais dos pobres e miseráveis pecadores que precisam de Deus e não reconhecem a profundidade nesta necessidade. Até esse negócio do pastor dizer que eles escolhem pregadores para dizer o que eles querem, isso é genial. Parabéns, pastor Mauro, por essa ideia. Não, é 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, é da Bíblia, gente. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Coça que eu gosto, é gostoso tirar essa ânsia de coceira. Quando você sente um coceiro no braço, você coça e passa, pronto. Então, coce aqui meus ouvidos. Como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Quero encerrar, depois a gente continua. Cuidado com a obstinação, amigo ou amiga que ainda não se converteu a Jesus Cristo. Se alguém quiser lhe falar de Jesus Cristo, não faça como esse homem aqui, esse Galho. Paulo foi falar, peraí, não quero ouvir, não. Depois vamos ver o que ele disse, como foi. Interessantíssimo o que ele falou lá. Ele falou, né? Mas não ouviu. E ele falou em termos de como um juiz, que ele de fato era como governador, bufo. Falou e acabou-se. Mas não deixou Paulo falar. Então, não interrompa, não seja um galho. Ouça o Evangelho. Deus é soberano, age como quer. Mas, pastor, está difícil aceitar esse negócio desse Evangelho, que eu não tenho nada para fazer, além de aceitar Jesus. Minha avó me ensinou que eu precisava fazer 6 primeiras sexta-feira, uma coisa desse tipo, me ensinou que eu precisava subir umas coisas lá de joelho, e outras coisas, e sou obrigado àquilo, obrigado àquilo lá, e tudo é muito complicado, e vem dizer que é só aceitar Jesus? Não está entrando isso bem na minha cabeça, e eu não creio só nesse negócio de fé. Eu nem tenho fé, eu vou ser franco, eu não tenho fé, e eu ainda acho, vou ser franco de novo, eu ainda acho que minha maneira de proceder com minha esposa, sou um esposo correto, sou um bom pai, e você vem dizer que isso não tem influência nenhuma na minha salvação? Tem não. Não dá. Só desculpa, mas não dá. Quer dizer que tem os assassinos aí, os foras da lei, tudo criminosos. Eu não sou. Não sou. E você vem me dizer que eu vou para o inferno. O mesmo inferno que vai aquele camarada lá, aquele monstro.
estou dizendo que vai sofrer mesmo tanto. É misterioso isso. Mas que você vai para o mesmo inferno, vai. Então, eu sou pecador perdido. Então, para aceitar Jesus Cristo, eu tenho que engolir esta. Digo, não diga engolir, diga aceitar. Não, mas para mim não dá. Faça o seguinte, não dava para o apóstolo Paulo aceitar isso também, engolir, se quer usar a expressão, e muitos de nós aqui, talvez todos, não dava. A gente não ia alcançar esse ponto sozinhos, não ia. É muito forte o que tem que entrar em nós para nos convencer do nosso pecado. É só o Espírito Santo. Faça o seguinte, continue buscando com seriedade e pedindo a Deus ajuda, me ajuda, me ajuda. Se a salvação vem pela fé, me dá esta fé. Se eu vou aceitar essa salvação do jeito que você está dizendo aí, que o outro está dizendo lá para mim, aquele crente lá, que não depende de eu fazer isso, aquilo, depende do meu arrependimento, e que eu acho isso um absurdo, acho isso injusto, esquisito, mas se diz que Deus faz isso nas pessoas, eu quero ser um deles. Olha, se você fizer isso, você vai ser salvo. Muitíssimo provavelmente. Pois vá por este caminho, ceda, não lute, não brigue com Deus, especialmente utilizando um raciocínio todo contaminado de pecado como é o seu. E era o nosso, dos crentes, até sermos salvos pela fé em Jesus Cristo. E você que é crente, tenha muito cuidado com o que você fala como sendo o Evangelho. Não ensine as pessoas a adorarem a Deus de uma maneira que a Bíblia não aprova. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ensine, nos ajude em todas essas coisas e leva pessoas a se converterem pela fé dada por Ti, mediante um arrependimento sincero dos próprios pecados e um pedido de perdão a Ti, através de Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.